Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. O pastor Rodrigo de manhã iniciou a nossa mensagem em 1 Coríntios capítulo 3. E eu quero voltar um pouquinho para o capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, começando no versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar. Senhor, queremos hoje que o Senhor nos dê a Tua sabedoria, a Tua iluminação, para tratarmos desse assunto tão delicado, que envolve, Senhor Deus, crenças, envolve filosofias, envolve posições de pessoas e muitas vezes até desavenças. Eu peço ao Senhor que o Senhor hoje continue nos abençoando, como fez de manhã, a podermos, Pai, entender a Tua palavra e só a Tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, nos deter nela e não em filosofias humanas, não em filosofias de homens. Obrigado, Pai, porque nós podemos abertamente conversar sobre esses assuntos e que o Senhor seja o nosso guia enquanto estamos estudando a Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Como vocês sabem, nós promovemos nesse dia de hoje, falar especificamente sobre esse tema entre calvinismo e arminianismo, alcançando o equilíbrio. E começamos de manhã também falando sobre isso com a exposição que o pastor Rodrigo fez, da parte histórica, da parte doutrinária, filosófica dessa doutrina. E hoje à noite nós vamos nos deter mais nessa questão bíblica mesmo, na questão escriturística, naquilo que a palavra de Deus diz a respeito dessas filosofias que estão entrando dentro do nosso meio. Tá? Um dos motivos pelos quais nós estamos tratando sobre isso é porque tem acontecido influências dentro da nossa igreja de pessoas que estão se dividindo de nós, saindo ou mesmo se posicionando contra outros dentro da igreja por causa desses pontos doutrinários, por causa dessas situações. Isso é uma coisa que tem machucado um pouco a gente, porque o que a palavra de Deus nos diz é que a gente tem que estar unido, que a gente tem que lutar pela mesma fé, lutar pelo mesmo amor. E mesmo a gente tendo muitas vezes pontos diferentes ou pensamentos diferentes, a gente tem que estar junto da mesma forma. Ou todo mundo é igual? Todo mundo pensa exatamente igual? Dentro disso é que nós estamos trabalhando, dentro disso que nós queremos trabalhar hoje. E esse texto aqui que o apóstolo Paulo coloca, ele fala especificamente disso. Ele fala que ele não veio para os coríntios com uma ideia de ostentação, ou com uma ideia de ele saber mais do que os outros. Ele veio sim apresentando Jesus, e como ele diz no versículo 2, este crucificado, humilhado, colocado numa situação para nos ajudar. Ele fala inclusive no versículo 3 que foi em fraqueza, temor e grande tremor que ele esteve entre os coríntios. Para quê? Para que a palavra dele não consistisse em linguagem de sabedoria, mas no poder do Espírito, para que aquilo que eles fossem aprender, notem o versículo 5, não se apoiassem em sabedoria humana e sim no poder de Deus. É isso que a gente quer apresentar. Nós não estamos aqui apresentando filosofias ou linhas teológicas. Nós queremos saber o que o Espírito nos ensina através da sua palavra. Porque muitas pessoas, o que tem acontecido é isso. Têm seguido
a teologia, tem seguido a filosofia de uma determinada pessoa ou determinado ou outro, como nesse caso de Calvino e Armínio, esses dois caras que são as bases, vamos dizer assim, dos pensamentos. E quando eu chego para alguém e falo para ele das minhas convicções, quando nós estamos conversando a respeito disso, sempre tem alguém que vai me chamar de arminianista. Sempre tem alguém que fala, então você é arminiano. Não, você é calvinista. Ou você é isso, ou você é aquilo. Não, eu não sou nada. Eu pretendo seguir o Senhor Jesus Cristo, como nós vimos hoje de manhã. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Não são servos do Senhor? O crescimento vem de quem? Vem de Deus. E o problema é que muitas pessoas assim têm feito o seguinte: eles têm adaptado a Bíblia às suas convicções teológicas. Pegam a Bíblia e olham a Bíblia, leem o texto através das suas convicções teológicas, através dessas linhas de pensamento. E aí é que a gente incorre no erro. A gente tem que formular as nossas filosofias e os nossos pensamentos teológicos através da Bíblia, e não o contrário. E é isso que tem acontecido. Isso tem sido um problema muito sério para muitas pessoas em muitos campos. Eu estava até conversando hoje de manhã com Eurípides a respeito de Uberaba. Quantas igrejas lá? 6? 6 o seu Jura pastoreou uma das igrejas lá em Uberaba, né? O Timóteo também. Eu conheci bem o trabalho lá em Uberaba, desde o início com os missionários americanos, e foram igrejas fortes. Nós tínhamos pelo menos 3 igrejas muito fortes lá em Uberaba, e outras que eram congregações, com prédios, com muita gente frequentando, com mais de 100 pessoas em cada uma dessas igrejas, até que chegou um pastor com essas convicções radicais, entrou no campo e dividiu o campo. Dividiu as igrejas em Uberaba. Pergunta para o Eurípides agora como é que estão as igrejas em Uberaba. Há quanto tempo atrás? 10 anos? 14, 15 anos atrás. Todo o trabalho de 30 anos foi destruído assim, por causa de convicções teológicas radicais que foram embutidas dentro do campo. A gente não quer isso, de forma nenhuma. A gente não quer dividir, a gente quer somar. E se essas pessoas tivessem certas, o evangelho teria prosperado enormemente na cidade. Entendeu? Se essas convicções tão fortes do coração deles fossem tão de Deus assim, Deus teria abençoado enormemente, em vez de ter acabado com as igrejas. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou aqui hoje, nem o Rodrigo de manhã, com pretensão de sermos os donos da verdade. Tem muita coisa que a gente não entende. Eu tenho uma lista de coisas que eu quero chegar no céu e perguntar para Jesus quando chegar lá. Por que o Senhor disse isso? O que o Senhor quis dizer com isso? Nós não temos a pretensão de explicar todos os mistérios e todas as coisas que a palavra de Deus nos coloca aqui. Mas aquilo em que ela é clara, isso nós vamos seguir. Naquilo em que a gente pode ver de verdade quais são os caminhos que Deus está colocando, nós vamos seguir esse caminho. É o caminho da palavra e não o caminho da filosofia. Eu tenho sido taxado por vários colegas, e alguns colegas até, gente muito boa, que eu tenho muita consideração. Eu tenho sido taxado de, vamos dizer assim, superficial. Porque eu não consigo entender as problemáticas que esses caras colocam. E apesar de todo o convencimento que as pessoas tentam fazer em cima de mim, eles não conseguem me convencer de certas posições teológicas, que as pessoas viram para mim e falam assim: sabe o que é? Quando você estudar mais a Bíblia, você vai entender. Quando você for mais a fundo nessas doutrinas, você vai entender o que está sendo dito. Gente, cá entre nós, só um pouquinho. De bobo, eu só tenho a cara e o jeito de andar. Eu não sou bobo.
Eu não estou estudando a Bíblia desde a semana passada. Desde 1976 eu estudo esse livro. E tenho estudado sim a fundo. E tem certas coisas que essas pessoas trazem que não me convencem. Por isso eu resolvi hoje não trazer um compêndio teológico para vocês, tá? Eu decidi hoje trazer a minha opinião, de acordo com aquilo que eu aprendi nas Escrituras. Então o que eu vou trazer para você são as minhas dúvidas com respeito a essas filosofias. São tudo aquilo que as pessoas tentam me convencer e que eu rebato como uma dúvida e elas não conseguem me explicar satisfatoriamente. E eu vou deixar você escolher, tá bom? Porque nós, entre os batistas regulares, principalmente entre os batistas regulares, nós convivemos bem com os dois pensamentos. Porque a gente tem algumas coisas que a gente bate o pé e a gente não abre mão, como a perseverança dos salvos, por exemplo, a segurança da salvação, a salvação pela graça que a gente tem. Mas tem certas coisas que a gente pode pensar e respeitar o pensamento um do outro. Por isso, eu vou trazer para você agora aquilo que é a minha indagação, o meu questionamento em cima desses pontos. Principalmente nós vamos tocar nos pontos do calvinismo, que tem entrado de sola dentro do nosso movimento e agora dentro da nossa igreja. Tá bom? Então eu vou pedir a sua permissão para isso. Nós estudamos de manhã os 5 pontos do arminianismo, também foi citado, tá? E o pastor Rodrigo, ele colocou depois os do calvinismo, e nós vamos entrar neles também, mas ele colocou esses pontos, ele só citou. Eu quero dizer para você que também a gente tem dificuldades com alguns desses pontos. Por exemplo, é possível cair da graça, perder a salvação? De jeito nenhum, a gente não concorda com isso. Também a gente não concorda com eleição condicional, que é uma coisa que em certo sentido, o homem teria a possibilidade de responder, mas também, se ele não perseverar, se ele não manter a sua salvação, ele perde a sua salvação. A salvação não é dada por nós, vem completamente de Deus. Com respeito ao livre-arbítrio, sim, nós acreditamos no livre-arbítrio, nós não somos contra, mas também com certas restrições. Também, com respeito à graça poder ser resistida, também a gente acha que é possível. E a expiação universal é a única coisa entre esses pontos que a gente realmente aceita, dentre os pontos do arminianismo, que Cristo morreu por todas as pessoas. Agora vamos entrar nos pontos do calvinismo, que o pastor Rodrigo chamou hoje de manhã de gripe, tá? Sem nenhuma alusão à doença, tá bom? É só uma forma da gente relembrar os pontos, como em inglês é a tulipa, tá? Os pontos são os seguintes. Primeiro, graça irresistível, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Segundo ponto, redenção ou expiação limitada. Cristo morreu só pelos eleitos, não por todo mundo. Incapacidade total ou depravação total. O homem ele é completamente depravado. Não tem opção nenhuma para o bem. Toda a intenção do seu coração é para o mal. Perseverança dos santos. Não se perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. E por último, eleição incondicional. Toda a salvação vem de Deus. Não depende da gente. Não depende de nada que a gente faça. Tá bom? Então, esses são os 5 pontos que, a partir do sínodo de Dort, que o pastor Rodrigo explicou hoje de manhã, foram estipulados. E nós temos algumas dificuldades com eles. Nós temos dificuldades com a graça irresistível. Eu digo nós, né? Vou me corrigir. Eu tenho dificuldade com a graça irresistível. Falei para vocês que ia falar de mim, né? Tenho dificuldades sérias com redenção limitada, com expiação limitada. Tenho algumas dificuldades com eleição incondicional, mas não muitas.
Tenho dificuldades também com a depravação total, ou a incapacidade total, e eu vou explicar quais são as minhas dificuldades. E a perseverança dos santos, que é a certeza da nossa salvação, para mim está tranquilo, de acordo com o que é passado. Aquele que é salvo para sempre. Por causa do nosso tempo e para não cansar vocês demais, eu vou pedir sua permissão para não tratar desses dois pontos, tá? Perseverança dos santos, a gente já ensinou isso várias vezes. Se você tiver alguma dúvida, você vem falar comigo. E eleição incondicional também, falando que tudo que Deus providenciou para a nossa salvação vem dele. Nós não temos parte nenhuma nisso, tá bom? Então, nós não temos muitas dificuldades. Eu não tenho muita dificuldade com nenhum desses dois pontos, de acordo com o que o calvinismo coloca. Então, eu vou colocar as minhas dificuldades em cima desses outros 3 pontos, tá bom? Se você tiver alguma dúvida depois, você pode me perguntar, que a gente conversa sobre os outros em uma outra situação. Tá pronto? O que eu pedi para você trazer hoje? Nós vamos rodar a Bíblia. Pega a sua Bíblia e nós vamos olhar. Eu quero que você abra a sua Bíblia mesmo em cada versículo que eu disser, porque eu quero que você veja na sua Bíblia as respostas, tá bom? E não em cima das filosofias. Pode abrir a sua Bíblia, pode ligar a sua Bíblia, tanto faz. Mas o que você precisa é olhar os versículos comigo, não tenha preguiça. Nós vamos olhar bastante versículos hoje. Tá pronto? Vamos lá então. Primeira coisa que nós vamos tratar então, nós vamos começar falando sobre essa incapacidade total, ou o que é chamado de depravação total, que é o primeiro ponto. Esse ponto é um ponto básico dentro do calvinismo. Eu creio que todas as outras doutrinas, todos os outros 4 pontos, se baseiam em cima desse. Se esse aqui não for entendido de uma forma bem clara, você não vai conseguir determinar os outros 4. Então, é assim que é colocado. Eu vou dar para você algumas bases bíblicas, que são as bases bíblicas que eles colocam, que os calvinistas colocam, e me permitam usar, quando eu falar os calvinistas, eu quero dizer pessoas que pensam exatamente dessa coisa. Eu não quero simplesmente ficar rotulando ninguém, tá? Mas eu vou lhe dar algumas bases bíblicas e nós vamos para elas, para que a gente possa entender bem o que eles dizem, e depois nós vamos ver as dificuldades. Então vamos para esses três versículos, tá bom? Esses 3 textos. Existem mais, tá bom, gente? Só que não dá para a gente ler todos. Se você quiser se aprofundar um pouco mais em cima deles, depois a gente pode entrar. Eu peguei os principais, aqueles que deixam mais claro a doutrina, para que a gente possa entender. Salmo de número 14 diz o seguinte, também ele é repetido depois lá em Romanos. Está comigo? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos do homem, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vai para Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Achou? Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora vai para Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. As justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Esses versículos falam da incapacidade do homem de se colocar diante do Senhor. O homem, ele é completamente depravado.
Segundo esse pensamento, o homem não tem condição nenhuma de se posicionar diante de Deus, porque ele é completamente mau em todos os seus desígnios. Ele é completamente depravado. Até aquilo que o homem acha que está fazendo de bom, segundo o que Isaías fala aqui, é trapo de imundícia. Efésios fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então, segundo essa ideia, o morto, ele não responde. Você já tentou cutucar um morto? Pedir para ele fazer alguma coisa para você? Não tentou ainda? Tenta para você ver o que vai acontecer. Não tenta? Ah, tá bom então. Você sabe o que vai acontecer, né? Ele vai responder de alguma forma? Uma vez que a Bíblia fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, essa doutrina diz: nós não temos condição nenhuma, como homens naturais, de responder a Deus qualquer tipo de chamado que Ele faça. O homem está completamente depravado, por isso que é chamado de incapacidade ou de depravação total. Total. Contudo, porém, entretanto, ele é responsabilizado pelas coisas más, por escolher o mal. Dá uma olhada em Romanos capítulo 1. Você já está aberto aí, né? Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo coloca o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Eles tinham conhecimento de Deus? Têm. Por isso eles são indesculpáveis. Note o versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que ele está dizendo aqui é que o homem, ele não tem condição nenhuma de se virar para Deus, mas ao mesmo tempo ele é responsável por cada escolha que ele faz para o mal. Não existe livre-arbítrio quando se diz respeito ao bem, quando se diz respeito a buscar a Deus, mas existe livre-arbítrio quando se diz respeito ao mal, a buscar o mal. O homem é responsabilizado por isso. Continuando então, o homem não possui livre-arbítrio, ele não pode responder para o bem. A única inclinação do coração do homem é o mal. Por isso ele não tem condição nenhuma de responder a Deus. Ele é morto nos delitos e pecados e morto não responde. Morto não responde. Está entendido? Essa é a filosofia, a base filosófica desse tratamento. Então vamos para os meus problemas. Meus problemas, tá? Vamos começar. Eu tenho alguns problemas aqui. Vai para Mateus capítulo 11 comigo. Mateus capítulo 11. Começa ali no versículo 20. Nós estamos no 21 ali, né? Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem o quê? Se arrependido. Ele passava nas cidades fazendo milagres e as cidades não se arrependiam, tá? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, o que tinha acontecido? Há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nessas cidades,
as cidades de Betsaida, de Corazim, de Sodoma, não foram feitos milagres que nas outras cidades foram feitos. Desculpe, em Tiro, Sidom e Sodoma. Mas não foram feitos os milagres que em Corazim, em Betsaida e em Cafarnaum foram feitos. Só que eles não se arrependeram. Não se arrependeram. Ele disse que se esses mesmos milagres tivessem sido feitos nessas outras, o que teria acontecido com essas outras cidades? Mas eles não eram depravados totalmente? Não tinham condição de se arrepender? Como é que eles iam poder se arrepender se a depravação deles era total? Não havia como fazer esse tipo de coisa, porque eles não iam responder mesmo assim que os milagres fossem feitos lá. Não ia haver essa resposta, como não houve. Agora, na sequência, o que fazer com o versículo 28? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está falando com quem aqui? Com essas cidades que não se arrependeram. Ele está fazendo um apelo, falando: olha, vocês querem se consertar? Venham a mim. Venham a mim. Como? Se eles não têm como responder, é tudo morto. Como é que eles vão responder a um apelo desse do Senhor, se não tem como responder? Se está todo mundo morto nos seus delitos e pecados? Vai para Apocalipse, lá no finzão da Bíblia, 22:17. Os últimos versículos da Bíblia, lá no finzão. Ele diz assim, versículo 17, última página da Bíblia: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Mas como é que eu vou querer se eu estou morto? Como é que eu vou querer se eu não posso responder? O que eu vou fazer com esses versículos? Vou ter que pegar um estilete aqui e arrancar eles fora da Bíblia, porque não tem o que fazer com eles. Não tem como responder a esses apelos que a palavra de Deus nos faz aqui. E tem outros. Posso para frente? Outra dúvida que eu tenho. Olha Lucas capítulo 19. O pastor Rodrigo citou de manhã isso aqui. Lucas capítulo 19, versículo 41. É interessante porque a gente acha aqui Jesus chorando por Jerusalém. Ela ia ser destruída dali a alguns anos. Dali uns 30 anos ela ia ser destruída. 30, 40 anos. Olha o versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que te é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Que visitação é essa? Jerusalém vai ser destruída porque não conheceu a oportunidade da visitação. Quem é que estava visitando Jerusalém que podia salvar ela? O Messias. E Jesus aqui chora sobre Jerusalém porque eles se recusaram a aceitar o Messias. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não teve judeus que se converteram? E Jesus chora. Jesus está chorando aqui pelos muros da cidade, pelos prédios, Peraí, não é isso. Ele está chorando por quem aqui? Pelas pessoas de Jerusalém,
que não, mas eles não têm condição de responder. Para que Jesus está chorando? Para com isso, Senhor. Para com isso, eu já sabia que muitos ali não iam nunca aceitar. Para que o Senhor está chorando? Para de chorar. Outro problema que eu tenho: é justo responsabilizar alguém por algo que não tem como ele mudar? Por exemplo, porque o pecador ele vai ser julgado pelas suas obras, não vai? O pecador ele vai ser responsabilizado pelo seu próprio pecado, mesmo ele não tendo condição de responder a Deus pela salvação. Ele já foi escolhido para a perdição. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Imagina que você está dentro de um avião, tá? Você foi colocado dentro desse avião para fazer uma viagem. De repente, lá no meio do oceano, o piloto vem da cabine e fala que o avião vai cair. O avião vai cair. Fiquem tranquilos, mas o avião vai cair, viu? Então, a gente vai ter que sair de paraquedas, porque o avião vai cair e vai matar todo mundo. Tá bom, cadê o paraquedas? Não, já tenho. Quem tem paraquedas, já tem paraquedas. Ah, mas só tem meia dúzia de 3 ou 4 aqui com paraquedas. A gente está em 200 pessoas aqui dentro desse avião. Não, mas esse paraquedas foi dado para as pessoas mesmo antes delas entrarem no avião. Você não sabia? Não, eu não sabia de nada. Eu ia saber que o avião ia cair. Mas você é culpado. Quem mandou você querer entrar no avião? Quem mandou você estar dentro do avião? Agora você é culpado porque você vai morrer, a culpa é sua, porque você entrou no avião. É justo isso? Está entendendo onde eu quero chegar? Deus, na sua soberania, a palavra-chave para essa filosofia é soberania, simplesmente escolheu. Todo mundo ia para o inferno mesmo. Está todo mundo morto. Já não tem mais condição. Está todo mundo ali fedendo já de tão ruim que estava. Então, deixa eu pegar alguns e vou salvar. Escolheu alguns. Se ele escolheu uns para salvação, ele escolheu os outros para o quê? Como o pastor Rodrigo falou de manhã, alguns nem aceitam isso, você falar que Deus escolheu para perdição. Mas por exclusão escolheu, não é? Mas sem qualquer critério, arbitrariamente, ele escolheu essas pessoas. Mas os outros são culpados pelo seu pecado. Você não tem livre-arbítrio para se salvar, mas tem livre-arbítrio para poder fazer o mal, por isso você é condenado pelo mal que você faz. Eu entendo a depravação total. Eu entendo que o homem não tem como chegar até Deus se Deus não o tocar primeiro. Mas eu não posso dizer que o homem não tem como responder. O carcereiro chega diante do apóstolo e vira para ele e fala: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Assim que é a salvação. Por isso é complicado pegar essa doutrina da depravação total e colocar da forma como eles colocam. Sim, eu vou falar de Cornélio daqui a pouquinho. Eu falei para o pastor Rodrigo para ele me interromper a hora que ele quisesse, viu? Porque é importante, ele lembra de coisas que eu não lembro. Está entendendo isso aqui? O homem é completamente morto, não tem resposta. Complicado da gente entender dessa forma. Daí vem o segundo ponto, que é a graça irresistível. A graça irresistível, ela só existe realmente por causa da depravação total. Porque como que o homem completamente morto vai ser salvo se não houver uma intervenção milagrosa, uma intervenção completamente alheia a ele, para que ele pudesse ser salvo? E ainda vai um pouquinho mais a fundo. Mesmo que o Espírito Santo toque na pessoa, ela não, mesmo que toque no corpo morto, vamos dizer assim, não tem opção, o morto vai reviver. Essa é a doutrina da graça irresistível. Todo aquele que o Espírito Santo tocar para ser salvo, não tem opção, não tem escolha, vai ser salvo. Porque a graça é irresistível, não tem como resistir. Algumas bases bíblicas, vamos dar uma olhada nesses textos.
rapidamente. Romanos capítulo 5, versículo 21. E eu preciso confessar para vocês, eu andei fazendo uma pesquisa bem grande, inclusive um determinado artigo que eu li tinha 34 versículos a respeito da graça irresistível. Eles davam um grupo de 34 versículos que falavam, que comprovavam que a graça é irresistível. Gente, nenhum deles falava de graça irresistível. Tudo suposição. E como esses aqui também são, como eu vou mostrar para você. Romanos capítulo 5, versículo 21. Olha o que ele diz aqui. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. O que esse versículo está dizendo? É que o pecado reinou na morte, nos nossos corpos mortais, que realmente a nossa tendência é para o pecado, mas também a graça nos dá a justiça, nos dá a vida. Lembra da nova criatura em Cristo? Quando você aceita Cristo, você se torna nova criatura. É disso que ele está falando aqui. Onde está a graça irresistível? Desculpa, eu não consigo achar nada a respeito disso. Vamos então para o capítulo 11. Eu peguei esses versículos, gente, dos textos das pessoas que defendem essa posição, tá? Os mais que eu achei que estavam mais para dentro. Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Existe um remanescente segundo a eleição da graça. A graça elege. Então, ela, uma vez que é a graça quem elege, a pessoa, para ser eleita, tem que ser tocado pela graça. Tem que ser aplicado nela graça. Normal, isso é completamente certo. Afinal de contas, pela graça sois salvos, não é verdade? Mediante a fé. Mas eles falam que aqui está dizendo de graça irresistível. Eu não estou vendo irresistibilidade aqui. Tá bom, vamos continuar então. Vamos para capítulo 9. Agora aqui tem um negócio interessante. Agora aqui o negócio aperta um pouquinho mais. Romanos capítulo 9, versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Aqui é a soberania de Deus. Deus ele fala, olha, eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E vou ter misericórdia para quem eu quiser ter misericórdia. Apesar dele dizer que ele ama todos, né? Eu acho que dá para a gente puxar aqui e falar que Deus tem misericórdia e quer amar a todos. Mas tudo bem. Assim, pois, versículo 16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Certinho. Pois a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então quer dizer que Deus, vamos fazer aqui a ideia contrária, está querendo dizer que Deus, ele endurece o coração de quem ele quer endurecer. Quer dizer, se a graça não vai atingi-lo, significa, entre aspas, que ele está endurecendo o coração dessa pessoa. Deus está dizendo, segundo o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que Deus não só dá graça para quem ele quer, mas que ele endurece o coração também de quem ele quer. Precisa endurecer um coração de um morto? Se o cara já não vai ter resposta nenhuma, para que endurecer o coração dele? Está entendendo o meu raciocínio? Só pode endurecer o coração de alguém, se Deus quer endurecer o coração de alguém, é de alguém que vai ter a possibilidade de poder responder. Senão, para que endurecer? Já está morto. Já está no caixão. Mas aí é que entra essa ideia. A graça irresistível é a única opção, uma vez que o homem não tem como responder. Agora, eu preciso
pedir para você que você tenha uma paciênciazinha comigo agora. Porque eu quero apresentar para você esse caso do faraó. Tá bom? Só que nós vamos ter que rodar Êxodo um pouquinho. Vamos lá para Êxodo? Venha comigo para o caso do faraó. Esse aqui é o caso do coração endurecido. Vai comigo para Êxodo capítulo 7. O que eu quero que você entenda aqui é que muita argumentação que vem dessa filosofia diz o seguinte: da mesma forma que Deus endureceu o coração de Faraó, Ele pode endurecer o coração de qualquer um. Então, Ele só vai ter misericórdia para quem Ele quer ter misericórdia. Ele pode tranquilamente não deixar com que pessoas cheguem ao conhecimento dEle, através de não tocar neles com a graça irresistível. O exemplo que eles utilizam, Faraó, tá? Então dá uma olhada, vai para capítulo 7, versículo 3. Aqui é o propósito de Deus no caso de endurecer o coração de Faraó. Para que Deus endureceria o coração dele? Versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Para que ele ia endurecer o coração de Faraó? Para que ele pudesse fazer as pragas, para que ele pudesse fazer os milagres na frente de todo mundo e que todo mundo pudesse ouvir. Agora é que vem a sua paciência. Todos esses são os versículos que falam de endurecer o coração. Eu quero passar um por um com vocês. E vocês vão me dizendo o que vai acontecer. Tá bom? Vamos lá, rapidinho. Me ajudem aí. Versículo 13. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quem endureceu o coração de quem? Está falando que foi Deus que endureceu o coração de Faraó aqui? Não, ele mesmo endureceu o coração dele. Notou? Vou colocar um negocinho verde para a gente ticar aqui, tá? Continuando, 22. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Quem endureceu? Faraó, verdinho de novo. 8, versículo 15. Vendo, porém, Faraó que não havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mais um. Que o coração de Faraó, ele mesmo se endureceu. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. É Deus quem está fazendo isso. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deu ouvido. Mais um verdinho. Versículo 32. Mas ainda dessa vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Mais um. Quem endureceu o quê? Faraó endureceu. 9, versículo 7. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Mais um verdinho. Capítulo 9, versículo 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e esse não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Agora sim, quem endureceu o coração? Agora foi Deus que endureceu o coração do Faraó. Conta lá para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes Faraó, ele mesmo se endureceu, até que Deus virou para ele e falou: chega. Já te dei toda a oportunidade que você tinha que ter. 6 vezes de oportunidade, tá bom? Ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra do profeta e não se arrependendo, vendo os sinais, reconhecendo que vinha de Deus e não se arrependendo, tá bom assim? Tá bom dessa forma? Mas vai lá para agora para o versículo 34. Versículo 34. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais. Quem endureceu o coração de Faraó? Ele mesmo. Deus deu oportunidade mais uma vez para ele não endurecer o coração, mas ele mesmo endureceu. 35. Assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel. Ele está falando do mesmo ponto, mas ele fala de novo a mesma frase. Capítulo 10, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais. Agora de novo, quem endureceu? Deus. Versículo 20.
Versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu. Versículo 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Deus endurecendo de novo. Capítulo 13, versículo 15. Capítulo 13, versículo 15. Opa. Estou no 12. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou os primogênitos. Ele falou de quem aqui? Faraó endureceu o coração. 14:4. Endurecerei o coração de Faraó. Quem endureceu? Deus. 14:8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. 14:17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam. Mais uma vez Deus endurecendo o coração. Então dá uma olhada aqui, ó. Deus somente endurece o coração de Faraó depois de lhe dar muita chance para se arrepender. Notou? Então, olha aqui. Deus endureceu o coração de Faraó, sim, para mostrar aquilo que ele queria mostrar para o povo. Mas a chance que ele deu para Faraó primeiro foi muito maior do que aquela que ele falou. Olha, eu peguei todas as palavras e endureci nesse texto, tá? São 9 a favor de Faraó e 7 falando que Deus endureceu. Então, irmãos, a graça irresistível tem problemas, tá bom? O que fazer com Hebreus 4:12? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir juntas e medulas. Como é que é o resto? Esqueci. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O que eles dizem é o seguinte: eu estou pregando aqui a palavra de Deus, tá bom? Tem um monte de pessoas aqui ouvindo. E tem vários descrentes também, pessoas que não são salvas, ouvindo a palavra. Afinal, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O que acontece? A palavra de Deus está sendo pregada. Todo mundo está ouvindo a mesma palavra. O pessoal não é surdo, está ouvindo. Só que a palavra não penetra no coração dessas pessoas, porque o Espírito não toca. De repente, um aceita Cristo como Salvador, 2 aceitam Cristo, dos 10 que estão ali, que estão ouvindo o Evangelho. O Espírito, então, o que ele faz? Segundo essa filosofia, o Espírito usa a palavra, que todo mundo está ouvindo, e toca só no coração desses 2. Não toca no coração dos outros. Porque ele escolheu só esses 2. Me perdoa, não consegui entender isso. Não consegui entender como a palavra de Deus volta vazia. Não dá. A palavra de Deus não volta vazia. Ela faz tudo que é o propósito de Deus. Isaías capítulo 55 fala isso. Não tem como fazer o contrário. E o caso de Agripa? Lembra do apóstolo Paulo com Agripa? Capítulo 26, versículo 28 de Atos. O apóstolo Paulo vira para Agripa e prega o Evangelho. E ele vira para Paulo e fala o seguinte. Capítulo 26, versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Ó, passou raspando. Quem resistiu ao que aqui? Faraó resistindo à palavra de Moisés, as maravilhas que ele tenha feito. Palavra de Deus não fazendo efeito no coração das pessoas. Agora vem aqui Agripa e resolve não aceitar. Aí vem também Caim. Gênesis capítulo 4. Versículo 7. Gênesis 4, versículo 7. Começa no versículo 6. Você conhece bem essa história. Caim bravo com Deus por não ter aceitado a sua oferta. Então lhe disse, versículo 6, o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpres dominá-lo. Quem vai dominar o pecado? Quem vai escolher fazer o que é certo? Quem está apelando aqui para Caim fazer o que é certo? Por que Deus fez isso se Caim já está completamente morto? Ele não tinha condição nenhuma de dar qualquer tipo de resposta. E Deus falando, mesmo Deus falando com Caim, com toda essa veemência, com todo esse apelo, o Espírito Santo não tocou em Caim. Porque Caim pecou. Caim, você sabe qual foi o resultado dele. Caim era eleito? Caim foi salvo? Não. Mesmo com um apelo direto de Deus, ainda assim o Espírito não tocou o coração dele. Por isso que ele não foi salvo. Porque se tivesse tocado, a graça seria irresistível e ele não tinha condição de recusar. Agora, note essa declaração de Estevão, volta lá para Atos capítulo 7. Aqui, essa turma tem que rodar a baiana para dar uma explicação. Não tem como explicar isso aqui. Atos capítulo 7, versículo 51. Ele falando para os algozes dele, né? Para aquelas pessoas que iam apedrejar ele na sequência. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Não só eles estavam resistindo ao Espírito Santo, os pais dele estavam fazendo assim também. Muita gente resistiu ao Espírito Santo, e vocês estão fazendo a mesma coisa. Explica isso para mim. Me explica, como é que pode dizer que nós não podemos resistir quando o Espírito Santo toca no coração da gente? Nunca ouvi uma resposta satisfatória. Nunca. Nunca ouvi. Porque aqui está claro, está evidente. Você viu algum versículo falando a graça é irresistível? Quando o Espírito Santo toca, ninguém resiste. Você viu alguma coisa assim? Procura, se você achar, me fala. Porque eu não achei. Nem nos escritos deles. Mas falando que resiste, está claro aqui. Claro, absolutamente claro. Como é que eu posso negar isso? Ou eu sigo Calvino, ou eu sigo a Bíblia. Agora aqui está numa enrascada. Ou é uma coisa ou é outra. Está entendido essa questão da graça irresistível? Está claro? Posso partir para o próximo ponto? Afinal de contas, não podemos ficar aqui até meia-noite, né? Aqui é mais complicado ainda. Aqui é o ponto em que, para mim, é pior de todos. Essa ideia da redenção limitada, ou seja, que Cristo morreu só pelos eleitos. Existe base bíblica para isso? Agora aqui está um pouquinho melhor, tá? Vamos dar uma olhada rapidinho nesses versículos. A ideia aqui é que Cristo morreu somente por alguns, e não por todas as pessoas, tá? Quando Cristo morreu na cruz, Ele não pagou os pecados da humanidade. Ele pagou os pecados só dos que iriam ser salvos. Tá? Então, você não pode chegar para alguém, qualquer pessoa, e dizer, Cristo morreu por você. Você vai chegar alguém na rua, vai evangelizar essa pessoa, vai falar de Jesus para ela, você não pode dizer, porque você pode estar incorrendo num erro terrível. Porque a pessoa, se ela não foi eleita, Cristo não morreu por ela. Tá? Agora vamos comparar essa afirmação com o que a palavra de Deus ensina. Primeiro, vamos para essas bases aqui. Versículo 37. Esse versículo aqui é muito usado para a gente falar da certeza da salvação. E você pode usar ele tranquilamente. Olha o que ele diz aqui, ó. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quer dizer, nem se você pecar. Deus não vai mandar você embora. Mas o que eles enfatizam aqui é o começo do versículo. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Então, quem é que vai ser salvo? Somente aqueles que o Deus
manda, tá? Aqueles a quem Deus chama. Essa é a questão. Próximo versículo, João capítulo 10. Vai um pouquinho mais para frente. Versículo 14. Jesus fala o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. É pelas ovelhas aqui que ele está dando a vida. Notou? Dá uma olhada no versículo 26. Versículo 26. Mas vós não credes, por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse versículo está dizendo que Jesus dá a sua vida pelas ovelhas. E eles não conhecem a Cristo porque eles não são suas ovelhas. Pegou? Vamos para Isaías capítulo 53 agora. Vai guardando aí essas informações. Isaías capítulo 56. Esse versículo aqui também você já conhece bem. Só vamos pegar a ênfase certa aqui, ó, versículo 11. Isaías capítulo 53, versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Está falando aqui de Jesus sofrendo por nós, né? Ele verá o fruto do pesado trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Ele vai levar sobre si a iniquidade desses muitos. Pegou? Vamos agora para Mateus capítulo 20 agora. Mateus capítulo 20. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muitos. Então, o que se diz aqui? A filosofia deles diz o seguinte, que o termo muitos significa que Cristo não morreu por todos. Cristo morreu só por alguns. E como a gente sabe, largo é o caminho que conduz à perdição e estreito o caminho que conduz à salvação. Então esses muitos, nem muitos não são, né? Realmente, são poucos comparados com a humanidade como um todo, tá? O que é dito é o seguinte, que Deus na sua soberania, Ele escolheu aleatoriamente quem seria salvo antes da fundação do mundo. É isso que na Bíblia é chamado de eleição. De eleição. Cristo então morre somente pelos eleitos, por esses muitos. O que aconteceu, segundo essa filosofia, segundo essa teoria, é que Deus, Ele escolheu as pessoas, Ele olhou para toda a humanidade, desde o primeiro, desde Adão, até o último que vai nascer e morrer nessa terra, e Ele então olhando para toda essa humanidade, imagina como se fosse um bando de bolinha de gude jogado em cima de uma mesa, tá? Imagina, são milhões e milhões e milhões e milhões, né? Bilhões, inclusive, né? Ele foi lá e escolheu. Aleatoriamente. Por quê? Por que tem que ser aleatoriamente? Porque é de graça, a salvação não tem nada a ver com nossos méritos. A eleição é incondicional. Tá? Não é através dos nossos méritos o que a gente é, o que a gente deixa de ser, o que a gente faz ou deixa de fazer, onde a gente nasce, onde a gente morre, que tipo de gente a gente é, se a gente é bonito, se é feio, não importa. O que importa é que nada do que a gente faz e nada do que a gente é pode trazer qualquer tipo de ideia para Deus para Ele poder escolher a gente. Essa escolha é absolutamente aleatória. Porque todo mundo estava na mesma condição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam dessa graça de Deus sobre eles. Essa que a palavra de Deus nos ensina. Então, o que Deus fez foi isso. Aleatoriamente escolheu alguns para que pudessem ser salvos. E eles falam, então Cristo, em vez de morrer por todo mundo, como se ele não fosse Deus e o sangue dele fosse suficiente para bilhões e bilhões de pessoas,
Mas em vez de Cristo morrer por todo mundo, Cristo morreu só por esses caras que eles sabiam que iam ser salvos. Tá, mas isso traz alguns problemas, tá bom? E é esses problemas que eu quero apresentar para você agora. Tá certo? Textos que deixam claro que Jesus morreu por todos. Existem alguns textos que falam disso? Claramente. Tem alguns textos que falam claramente disso. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Olha o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, notem, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual é a vontade de Deus? É que todos cheguem ao arrependimento. Todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Nenhum pereça. Eu já vou explicar isso aqui no ponto de vista deles. Tá bom? Vai comigo agora para esse outro texto, de 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Inclusive, esse versículo é o moto da nossa igreja aqui, né? É o lema da nossa igreja, o versículo 5. Mas olha o que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 2. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui para eu poder te explicar e você me acompanhar. Quando eles chegam nesses textos que falam de todos ou de mundo, esses textos devem ser entendidos como alguns quando se fala de salvação. Por exemplo, nós vamos citar daqui a pouco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De que mundo ele está falando? Mas que mundo? Vamos chegar no todo já já. Que mundo é esse? As pessoas do mundo. Não. É o mundo dos eleitos. Só o mundo dos eleitos. Que todo é aquele? Todo aquele que nele crê. Não, todo não. O todo ali significa muitos. Não. Desculpa, mas o todos ali não é todos. É alguns. Aguenta aí. Está vendo as minhas dificuldades? Está vendo as minhas dificuldades? Aguenta aí um pouquinho. Vamos para esse texto de 2 Timóteo. Só dá uma olhada nesse versículo 4. No versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que quem seja salvo? Todos os homens. Não, alguns homens. Isso aqui como está sendo falado a respeito de salvação, porque eu creio que Cristo não morreu por todos, que eu creio que Cristo morreu só por alguns, então esse todos aqui não pode ser todos. Ele tem que ser interpretado como alguns. Eu estou olhando a Bíblia baseado na minha teologia, na minha predisposição teológica. Agora, uma coisa muito séria, quando a gente está falando de interpretação bíblica, e eu já ensinei isso para vocês, é que a gente tem que ler o texto dentro do contexto. E todas as vezes que uma palavra pode trazer para a gente algum tipo de dúvida, a gente usa no contexto, outras vezes que a mesma palavra foi utilizada, para a gente ver de que forma a palavra foi utilizada, para a gente poder sanar a nossa dúvida aqui. Então vamos colocar em xeque essa palavra todos aqui do versículo 4 e vamos buscar no contexto onde outras palavras todo, toda ou coisas parecidas com isso foram utilizadas. E aí a gente decide o que ele está dizendo aqui no versículo 4. Volta comigo para o versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Olha a palavra todos aparecendo aqui. Ele está exortando a gente a fazer orações por quem? Todas as pessoas? Esse todos aqui é totalidade? Ou é muitos? É todos, tá? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Ou a gente vai orar só por alguns deputados? Por alguns governadores? Não. Ele está falando aqui para que a gente possa continua a sequência aí, ó, vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, a gente tem que orar por todos os governantes. Então, certamente, ele não está falando de alguns governantes. Ele está falando que a gente tem que orar por
Todos. Inclusive, ele fala para que a gente peça, para que a gente possa viver com toda a piedade e respeito. Não é parte da piedade ou parte do respeito, algum respeito. É todo o respeito. A ideia aqui é que a gente vive uma vida tranquila. Então, essas 3 vezes que a palavra todo foi utilizada nos versículos de 1 a 3, está dizendo de totalidade. Mas quando chega no versículo 4, porque está falando de salvação, ela tem que ser mudada para muitos. Ela tem que ser mudada para alguns. Entendeu? Aí ele fala, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos não, alguns. Porque Cristo não morreu por todos. Cristo morreu só por alguns. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por alguns. Se deu em resgate por todos. Testemunho para que deve se prestar em todos os tempos e oportunidades. Para isso foi designado o pregador e apóstolo. Afirma a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, ou em alguns lugares. Em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem animosidade e assim por diante. Por que, pergunto eu, escrituristicamente falando, usar a palavra mais chique aqui, exegeticamente falando, gostou? Olhando para o contexto, por que que só nesses versículos que dizem a respeito de salvação é que todos não é todos, todos é muitos? Está vendo a contradição? Não tenho como aceitar isso, gente, desculpa. Calvinistas, me perdoem, mas eu não tenho como aceitar isso. Eu vou ter que rasgar toda a minha interpretação bíblica, tudo aquilo que a gente tem que fazer. Eu vou poder dar liberdade aqui para qualquer um entender a Bíblia da forma como quer entender. Esse versículo é absolutamente claro no que diz respeito que todos, aqui está dizendo todos. Vamos continuar nesse raciocínio. Olha lá, todos e muitos devem ser entendidos como alguns quando se fala de salvação. Tá? João 3,16. Deus amou o mundo. O mundo ali para eles é o mundo dos eleitos. Mas por que quando chega lá em João 17, vai comigo para João 17? Vai comigo para João 17? Quando Jesus mesmo fala de mundo, de novo, a palavra não pode ser entendida dessa forma. Dá uma olhada no versículo 9. É por eles que eu rogo. Eles quem? Está falando de quem aqui? Os discípulos, os salvos. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha o versículo 15 agora. Depois você pode ler o restante. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do... Que mundo que ele está falando aqui? O mundo como um todo. O mundo que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, não é isso? Ou é o mundo dos eleitos que jaz no maligno? Ou é parte do mundo que jaz no maligno? Porque em João 3,16 é parte. O mundo ali não é mundo, é só alguns. Então o mundo jaz no maligno também deve ser só alguns. Não é todo mundo, a gente vai descobrir gente aí que não jaz no maligno. É isso? Me perdoa, eu não consigo engolir isso. Não consigo engolir. Agora vamos para mais 2 textos importantes. Vai para Romanos capítulo 5 comigo. Esses 2 textos aqui matam a jogada. Romanos capítulo 5. Sabe por quê? Porque ele utiliza a palavra muitos e também a palavra todos, tanto para os incrédulos como para os salvos. Olha só, ele diz aqui no versículo 15. Romanos 5, versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito para com a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais ainda a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora esses muitos aqui, tudo bem, são os eleitos.
Não é todo mundo. Jesus Cristo, ele morreu só pelos eleitos. A graça de Cristo foi abundante só pelos eleitos. Então por que ele usou a mesma palavra, muitos, para dizer que pela ofensa morreram muitos? Ué, pela ofensa não foram todos lançados na depravação total? A ofensa de um só aqui é Adão. Por Adão, toda a humanidade não foi completamente depravada? Por que ele colocou muitos aqui? E usou a mesma palavra muitos para falar de muitos quando se diz respeito à salvação. Por quê? Porque muitos cabem no todos. Ou não cabe? Agora vai para o 18, que é mais chato ainda. Pois assim como por uma só ofensa, está falando da mesma coisa, veio o juízo sobre quem? Todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá a vida. Todos. Agora, todos para perdição é todos. Todos para salvação não é todos. É alguns. Me perdoa, não consigo engolir. Não dá para engolir isso. Eu tenho que distorcer o texto aqui, eu tenho que pegar o texto e costurar ele para que isso possa acontecer. Não dá para engolir isso. Ou nós vamos seguir o que a palavra de Deus diz, ou vamos seguir o que a filosofia diz. Mas tem um outro mais chato ainda. Vai comigo para 1 João 2. Esse é mais chato ainda. Esse aqui, minha gente, eu li um monte de comentários a respeito desse versículo. Um monte. Ninguém consegue dar uma resposta. Versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Legal. Aqui nós somos os eleitos, certo? Está escrevendo para a igreja. A igreja que está recebendo essa carta. Então, teoricamente, todos aqueles que estão lendo essa carta são salvos, teoricamente. Então ele está falando de uma coisa muito certa. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas continua o negócio aqui. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda... Se mundo inteiro se refere somente aos eleitos, a quem se refere nossos próprios? Porque, segundo essa filosofia, mundo inteiro aqui não é o mundo inteiro, é o mundo dos eleitos, porque Cristo morreu só pelos eleitos. Tá bom, que Cristo tenha morrido só pelos eleitos, esses nossos próprios aqui, que o próprio apóstolo João faz um contraste, não só pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Esse nossos próprios é quem? Se nós estamos falando da mesma coisa. Se nossos próprios aqui também somos nós os eleitos. Notou o contraste? Notou o contraste? Ele está falando de uma maneira absurdamente clara. Cristo não morreu só por nós, os eleitos. Cristo morreu, foi propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Como é que eu vou aceitar esse tipo de conversa? Não tem como aceitar isso. Aí é que entram alguns problemas. Quando as pessoas aceitam isso, falando que os eleitos já estão salvos e predestinados, não importa o que a gente faça. Não importa o que a gente faz. As pessoas já estão determinadas se eles vão para o céu ou se vão para o inferno. Então, evangelização é completamente irrelevante. Para que esses corações aqui, gente? Não tem necessidade nenhuma. O Espírito Santo, na hora que Ele quiser, na hora dele, vai tocar no coração das pessoas que são salvas. Aquele cara que é eleito jamais vai morrer sem Cristo, de uma forma ou de outra. Para que eu vou ficar... Vamos acabar com esse negócio de promessa de fé, tá bom? Vamos pegar esse dinheiro da promessa de fé, vamos gastar com a gente, vamos fazer um churrasco. Não tem porquê. Lembra que o pastor Rodrigo falou de manhã?
do William Carey, que foi o precursor das missões no século XIX, o pastor dele não queria que ele fosse, por causa desse tipo de filosofia. E, gente, cá entre nós, eu vou ter que chegar para Jesus depois e perguntar para ele, mas para que isso? Não precisa ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque todo mundo vai ser salvo uma hora ou outra. Mas a evangelização é onde a gente acha os eleitos. Tá bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma placa e colocar, nós já fizemos isso, na nossa placa aqui tem um versículo, né? O que vai acontecer? Quando o eleito passar na frente e ler o versículo, ele vai entrar e vai ser salvo. Está entendendo? É assim que é o que está sendo dito, está sendo pregado. O que aconteceria se todos os salvos do mundo resolvessem parar de pregar o evangelho de uma vez? Claro, isso aí é um negócio meio fantasioso, né? Mas cá entre nós, possível? De repente dá um piripaque na cabeça de todo mundo e todo mundo para de pregar o evangelho. Todos nós somos pecadores e continuamos sendo, não é? Quantos de vocês não levaram uma pessoa, não falaram de Jesus para ninguém esse ano ainda? Imagina se todo mundo tivesse esse tipo de atitude. O que aconteceria com os salvos, os eleitos da próxima geração? Eles iam ser salvos de uma forma ou de outra. Entendeu? Lendo o folheto que caiu na rua, lendo placas, eles iam ser salvos de uma forma. Então, gente, não tem necessidade nenhuma de evangelização. Evangelização é completamente irrelevante. Os eleitos vão ser salvos independentemente dos nossos esforços. Outra coisa. Existe uma aglomeração de eleitos em determinadas épocas, lugares e famílias ao longo da história, onde a evangelização foi ou é mais forte. Para pensar comigo. Vamos pensar de uma forma prática, tá? Pensa onde estão agora, nesse momento, em vida, todos os eleitos do mundo. Onde eles estão? Onde? Nós temos um monte aqui. Se você é eleito, né? Amém? O amém está fraquinho aqui, Rodrigo. Nós precisamos conversar aqui. Você é eleito? Tá. Então nós temos uma boa aglomeração aqui. Pensa, onde estão todos os eleitos do mundo? Geograficamente. América do Norte. América Latina tem um bom grupo também agora. Europa está diminuindo drasticamente desde... Qual que você me falou agora? Desde o final da Renascença, não é isso? Isso, logo depois da Era Vitoriana, 1800 e fumacinha, a evangelização na Europa está mirrando. Países que antes eram missionários, agora tem coisa de 1%, 2% de crentes nesses lugares. A Europa está murchando. Não tem quase nenhum eleito na Europa, se você pensar em termos de população. Quando as igrejas abraçam calvinismo radical, o pastor Rodrigo está falando, é o ponto da queda. Uberaba é um bom exemplo disso. É o ponto da queda. É quando começa a cair os eleitos, né? Os salvos. Isso, o seu Júlia está dizendo aqui que na Europa, muitas das igrejas tradicionais estão virando shopping. Estão virando outras coisas, porque elas realmente acabam, literalmente acabam. Tá, a Europa não tem muita gente. E África? Tá, vamos supor ali, norte da África é mais difícil, mas o sul da África talvez tenha alguns. Agora, lembra do que a gente chama de janela 1040? Janela 1040 que pega o sul da Ásia, né, o sul da Ásia todinho assim, passando pela Índia, e indo até o norte da África. Aquela faixa. O pastor Jefferson gosta de falar dessa janela 1040, que ele trabalha lá. É onde existe a maior parte da população mundial. Quantos crentes estão ali? Países muçulmanos, hindus de religião chinesa.
religiões chinesas. Quantos crentes tem nesse lugar? Gente, é 0,0 qualquer coisa por cento de pessoas nessas regiões. Então, se a gente pensar só em quem está vivendo agora, nos lugares mais populosos do mundo, é onde tem menos eleitos. Concorda comigo? Concorda comigo? Que aleatoriedade é essa? Por que Deus não tem eleitos, milhares de eleitos, entre esses que estão ali na janela 1040 também? Já que é completamente aleatório, não tem nenhum tipo de conceito. E isso tem vindo por séculos. Por séculos. Desde que o islamismo, por exemplo, começou, logo depois, século VI, século VII, que tomou toda aquela região, muito pouca gente se converte naqueles lugares. Muito pouca gente. E aí começa a ter uma aglomeração de eleitos sendo escolhidos em faixas do mundo, coincidentemente, onde a evangelização é mais forte. Onde existe evangelização, os eleitos aparecem. Onde não existe evangelização, não tem eleitos, porque eles morrem sem Cristo. Cadê a aleatoriedade do negócio? Da escolha? E quantas vezes você pode ver assim, famílias inteiras de eleitos, porque o pai foi salvo, a mãe foi salva, todos os filhos foram salvos, aí os netos são salvos, os bisnetos são salvos também, e assim tem gerações em gerações dentro de uma família que ouve do Evangelho, que é ensinado nas Escrituras e aceitam Cristo como Salvador, se tornam bons filhos de Deus, etc. E no vizinho do lado, que a evangelização não foi feita, gerações e gerações e gerações de gente sem nenhum eleito. Coincidência? Ou significa que as pessoas podem responder à pregação do Evangelho? Ou significa que quando você prega o Evangelho, alguém realmente pode se converter? E se o Evangelho não chega nessas pessoas, também não tem salvação. Onde está a aleatoriedade da escolha da eleição de Deus? Outra coisa, orar pela salvação da sua família e de amigos é um erro. Porque você não sabe se ele é salvo. Você não sabe se ele é eleito. Se você ora pela salvação dele, você está orando contra a vontade de Deus. Concorda? Você pode estar orando por alguém que nunca vai ser salvo e que Deus vai virar para você e falar, para de orar sobre isso, porque você está orando contra a minha vontade. Contra a minha vontade. Isso sem falar de pessoas que ouvem o Evangelho por anos e só se convertem depois. O Roberto, por exemplo, é um bom exemplo disso. Roberto ficou 10 anos frequentando o culto aqui na igreja. Vinha de vez em quando, ouvia a palavra. Você é eleito, né? É eleito, tem certeza, né? Tá. Vamos supor que o Roberto é eleito. Ele ouviu a palavra muitas vezes. Apelos foram feitos, mas o Espírito Santo nunca tocava o coração dele. A palavra nunca penetrava no coração dele. Só depois de 10 anos é que o Espírito Santo falou assim, já chega de brincar com ele, eu vou lá agora e vou tocar no coração dele. É isso que diz, não, a soberania de Deus, todo mundo tem o tempo certo para poder aceitar Cristo. Não, tudo bem, até aí eu concordo. Mas se ele já é eleito, se ele já está aqui, a vontade de Deus não é que a gente produza muito fruto? A vontade de Deus não é que a gente permaneça na videira e fique grudada nela o tempo todo? Para que o Espírito Santo ia demorar 10 anos para fazer o Roberto começar a frutificar? Vou deixar ele mais um pouquinho lá experimentando das coisas do mundo, depois eu... gente, desculpa. Não tem como entender a expiação limitada. Não tem como entender. Tá, vamos terminar. Como é que se concilia tudo isso?
Como é que a gente pode conciliar todas as coisas? Primeiro, a salvação é de graça. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, mediante a... Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Deus providenciou tudo. O homem não faz nada. A salvação é como se fosse um presente de Deus para a gente. Um presente. Quer ver? Deus dá tudo para a gente. Tudo. Olha só. Nós vimos da fé, Romanos 2 e 8. Olha Romanos capítulo 2. Deus dá o arrependimento também. Olha Romanos capítulo 2. Versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Está falando de gente ímpia. Ou desprezas a riqueza da bondade de Deus e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Quem é que dá arrependimento para a gente? Deus. Deus dá o arrependimento para a gente. Deus dá também a graça. Olha 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Também está em Efésios 2, né? Mas olha 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então a graça de Deus, o arrependimento, a fé, tudo vem de Deus. É como se fosse um presente. É um dom de Deus para a gente. Imagina só, eu chego para você e vou te dar um presente. Tá? Chego para você, aquela caixa bonitinha, dado, né, fechadinho, com lacinho em cima, viro para você, tá aqui o presente para você. O que é que você tem que fazer para ter o presente? Aceitar. Você pode rejeitar? Pode. Não, obrigado, pastor, não quero não. Já estou cheio de coisa lá em casa, não preciso mais disso. Só que dentro desse presente que Deus nos dá, vem tudo. Vem a fé, vem o arrependimento, vem a graça, vem toda a coisa que a gente precisa para poder receber o Senhor. Então, quando nós aceitamos o presente da salvação, nós somos iluminados pelo Espírito Santo. E nós podemos ver, nós vamos experimentar dessa fé. Nós vamos ter a opção de arrependimento. Nós vamos ver que a graça de Deus, não as minhas obras, são suficientes para tudo o que eu quero. Mas eu posso olhar para o presente e falar assim, não, eu quero continuar na minha filosofia. Eu quero continuar do mesmo jeito que eu estou. Não quero esse presente seu, não. Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. Não preciso desse presente. Eu sei o que eu estou fazendo. Quanta gente orgulhosa tem assim. Eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar. Pessoas cuja várias vezes o Espírito Santo já tocou. Olha, o homem, o que ele precisa, ele só precisa aceitar o presente pronto. Vamos para Romanos capítulo 10. Eu prometo para você que vai ser o último texto penúltimo texto, que eu vou tratar com você hoje. Tem só mais um depois. Dos outros eu vou pular. Romanos capítulo 10. O apóstolo Paulo falando a respeito do seu povo, Israel. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam... Paulo estava pedindo pela salvação dos judeus. O mesmo Paulo que, segundo essas filosofias, está dizendo que Cristo morreu só pelos eleitos e que os outros que não são eleitos não podem de qualquer maneira nenhuma responder. Então ele não podia estar orando pelo seu povo. Ele podia estar orando só pelos eleitos do seu povo. Aí quando chega no versículo 9 diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ele está colocando uma condição aqui para a gente ser salvo. Qual é essa condição? Confessar com a sua boca e crer no seu coração. Quem faz isso? A gente.
Não é o Espírito Santo que faz por nós, não. Nós é quem ele está colocando essa responsabilidade sobre nós. Aí no versículo 13 ele fala: porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo, de novo. O que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, gente, note que é muito esquisito a gente ouvir esse tipo de filosofia e querer que ela concorde com o que a palavra de Deus diz. Deus, ele já sabia os que iam invocá-lo por sua presciência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz que foi pela presciência de Deus que nós fomos eleitos. A presciência de Deus é o conhecimento prévio de todas as coisas. Sabe o que acontece? É assim, imagina que existe uma linha de tempo aqui. Aqui, Adão nasceu, e aqui o último homem do mundo nasceu, que ainda vai nascer, tá? O que acontece? Os calvinistas se posicionam desse lado aqui, olham para toda a... Dizem, né, que Deus se posiciona desse lado, olha para todo mundo que vai nascer e fala: eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. É isso que os calvinistas falam. Os arminianos é diferente. Eles vão lá para o fim, olham para trás e falam: vamos ver quem é que vai responder positivamente. Ah, esses responderam positivamente, então eu escolho esse, que responderam positivamente. Mas não é assim que acontece. Biblicamente, o que acontece é que Deus não está nem no começo e nem no fim. Realmente, Deus está no começo e Deus está no fim. Mas também Deus está no meio. O que a gente quer dizer é que Deus, ele é atemporal. Ele não está sujeito ao tempo. Ele está com a gente agora, na nossa eternidade futura. Efésios capítulo 2 fala isso: e nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Tudo verbo usado no passado. Para Deus isso já aconteceu. Nós já estamos com Ele na eternidade futura. Deus está agora, nesse momento, com Adão e Eva, lá no jardim, antes deles pecarem. Deus está. Deus vive isso nesse momento. Não para nós. Porque Deus não tem tempo para Ele. Por isso que os eleitos podem ser eleitos em qualquer situação. Nós somos eleitos, escolhidos desde a fundação do mundo, para que nós sejamos salvos, porque Ele escolheu fazer isso por nós. Deus dá a salvação para a gente. E Deus olhou para todos os que responderam ao seu chamado e os elegeu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos. E ele usou essa palavra para nos explicar. Tá bom, chega. Nós não somos calvinistas, nem arminianos, nem bondezanistas, nem rodriguistas. Nós não seguimos homens. Nós procuramos seguir os textos bíblicos como se apresentam e não com base em uma doutrina ou uma linha filosófica. Nós vamos para a Bíblia como ela mostra e não como os teólogos dizem que a gente tem que olhar para ela. E o último texto que eu prometi para você que vai ser o último. O texto que o pastor Rodrigo começou hoje o nosso estudo. Eu li com vocês o capítulo 2, agora o capítulo 3. Dá uma olhada no versículo 5 de 1 Coríntios. Porque havendo entre vós, versículo 3, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz: eu sou calvinista, eu sou arminianista, eu sou rodriguista, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de quem quer que seja, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Deus, ele dá o entendimento para a gente. E Ele coloca líderes para nos dar essa orientação, formação.
Eu não quero que vocês parem de me seguir ou seguir o Rodrigo, tá? Porque nós somos seus pastores. Mas você pode tranquilamente me questionar qualquer coisa que eu falar para você. Qualquer coisa. Porque se não tiver aqui, você vai estar seguindo um homem e não vai estar seguindo o que a palavra de Deus diz. E no que diz respeito às coisas eternas, no que diz respeito às coisas celestiais, nós seguimos a palavra e não filosofias. Amém mesmo? Então, me perdoa, foi mais de 1 hora de mensagem, mas era necessário. Eu espero que você tenha saído daqui com sua mente esclarecida, pelo menos em alguns pontos. Lembre que nós temos muitos amigos e irmãos que pensam diferente da gente. O que a gente tem que fazer? Respeitar. Respeitar. Não é porque eles não conseguem convencer a gente da doutrina deles, e nós também não conseguimos convencê-los da nossa posição, é que nós vamos ficar em briga um com o outro. Pelo contrário, vamos nos juntar e vamos ganhar almas. Se é para a gente evangelizar, para que as pessoas aceitem Cristo como Salvador, respondendo ao chamado de Deus, ou é para evangelizar, para que os eleitos sejam achados, tudo bem para mim, contanto que a gente evangelize. Entendeu? Vamos continuar cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas esclarecidos e sabendo bem aonde a gente está pisando. Se você tiver qualquer outra dúvida a respeito, quer saber mais, vem falar com a gente depois. Nós não vamos mais tocar nesse assunto nas próximas mensagens, tá? Eu espero que isso tenha sido bem esclarecido para você, porque isso não é completamente relevante para a gente. A gente tem muito mais coisa com que se preocupar, em vez de ficar se preocupando com filosofias e com efeitos teológicos, tá bom? Deus abençoe você, vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por a gente poder estar junto, pela Tua palavra absolutamente esclarecida para a gente. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos trazer o bom entendimento, que a gente pare de seguir homens, que a gente siga o que a Tua palavra ensina. E se alguma dúvida restar, que o Senhor nos esclareça, nos ajuda a estar perto do Senhor e convivendo com isso. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui hoje. Eu te peço que o Senhor nos dê uma boa semana e que o Senhor seja engrandecido com as nossas decisões. Ajuda-nos a orar mais, ajuda-nos a ter uma intimidade grande com o Senhor essa semana e que o Senhor seja honrado em nós. Eu peço em nome de Jesus. Amém.